Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao podcast Clarear. E hoje nós vamos ter um tema que sim aflige o coração de muitos papais e mamães por aí, que é ter filhos na adolescência. O quanto que a gente traz de bagagem, de preconceito, de ideias que não dizem necessariamente sobre essa fase, mas acaba retratando muito na realidade dos lares hoje em que nós estamos vivenciando. E o nosso tema de hoje é filhos adolescentes e a vivência de ser mãe na contemporaneidade. Como é hoje ser mãe de um adolescente? Será que é mais desafiador do que era anos atrás? Será que os desafios que nós passamos hoje com nossos filhos adolescentes são os mesmos desafios que nossos pais passaram conosco quando nós estávamos na adolescência? As dificuldades, as incertezas. Será que de fato a adolescência é uma fase crítica? Requer uma atenção diferenciada? Ou é um processo natural que deve ser levado assim como você se guiava quando seus filhos eram crianças? Tem muitas dúvidas que envolvem essa transição infância para adolescência. E para falarmos hoje sobre esse assunto, não poderia ser alguém diferente. Ela que é psicóloga, mas que também é mãe e tem um filho que está na adolescência ou está entrando? Está na Já adolescência. está na adolescência, então não só mãe de um adolescente, mas ela também tem vários outros filhos na adolescência, que é a prática com quem ela trabalha. Ela é psicóloga hospitalar, psicóloga também de uma ação social linda, que ela vai trazer sobre isso aqui pra gente também. E onde o público-alvo maior é adolescente. Então ela tem respaldo, ela tem know-how e tenho certeza que o que ela vai trazer hoje aqui pra gente vai clarear muito a tua vivência aí como mãe, vai tirar certas dúvidas, vai acalmar certos corações ou talvez não, talvez cutuque aí dizendo: ei mãe, pai, tá na hora de você sair desse lugar e ocupar e posicionar num outro ponto, tá bom? Então, estamos aqui com a psicóloga Nilma Araújo. Seja muito bem-vinda. Ela, que além de ser psicóloga, mas também é minha amiga, é um presente de Deus na minha vida. Vou dizer que até o Clarear só existe por causa dela, viu? E aí? Por ações e mover dela, sendo usada verdadeiramente como instrumento de Deus. E eu sou muito grata, viu, Nilma, pela sua vida, pela sua amizade, pelo seu carinho, pelos seus cutucões também, dizer aí que tal se fosse, né? E de verdade, não, nada disso aqui hoje, o Clarear não existiria se você não tivesse sido esse anjo aí para fazer essa ponte. Já falei várias vezes, já agradeci e retorno a agradecer. Dá honra a quem tem honra e essa mulher realmente ela brilha e faz as outras pessoas brilharem também. Então abre o coração. Nilma Araújo, se apresente. Muito obrigada, Suzane. É um prazer estar aqui. Eu vim em homenagem ao Clarear. Olha só a blusinha laranja. Combinando. Ela vai ter feito combinadinho para eu vir também. Sim, combinadinho, né? Então, muito obrigada pelo convite. Esse convite, ele vinha se estendendo aí. Passei por algumas questões de saúde. Mas, graças a Deus, deu tudo certo no final. Sempre dá certo, né? Sempre. E eu gosto muito dessa ideia do Clarear, né? Essa questão do sol, essa vivência, né, que vem para despertar os movimentos, os olhares, os pensamentos, né, das pessoas, das famílias, das mamães, dos papais. Então é como se fosse um pinguinho ali, uma gotinha, né, que vai se estender, como se fosse um oceano que se estende. Então essa ideia do Clarear é fantástica. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Bom dia a todos. Né? E a gente vai estar aqui dialogando, conversando sobre essa adolescência, né? Esse adolescer.
que muitas das vezes eu, como mãe, estou passando também porque o meu menino tem 13 anos. Então, ele já está nessa fase de adolescência. Sim. E a gente sabe que essa fase, ela passa por muitos percalços, né? Pela questão dos marcos temporais aí, da infância para a adolescência. Então, muitas das vezes a criança, um dia está ali como criança, né? Daqui a pouco ela já completa 12 anos e já é adolescente, então se torna adolescente. E a gente, como pai e mãe, a gente precisa estar atento, né, a essas fases e acompanhar de perto. A gente precisa acompanhar de perto os nossos filhos em todas essas fases que são importantes e são marcantes na vida deles, né? Então, é uma fase realmente de mudanças aí, mudanças físicas, psicológicas, sociais, a busca por sentido de vida, a busca de um ser que está se colocando, né? Aí a gente vai para a questão do sentido desse ser, o que ele está buscando para ele. Esse ser em si, esse ser aí, essa busca por sentido. Então, nós como pais, a gente é importantíssimo nesse processo. Os amigos também, né, que fazem esse fortalecimento aí dessa família, né, dessa busca desse adolescente, esse acolhimento, essa escuta. Será que você está escutando seu adolescente? Será que você está acolhendo ele? Opa. Esses são os pontos importantíssimos nesse processo. Acolhimento e escuta. Porque às vezes a gente fala muito, né? Como pai e como mãe, a gente está sempre ali falando. Sim. A gente fala bastante. A gente sempre fala, né, como psicóloga, né, Suzane? De que a gente precisa exercer essa questão da fala, né? Pelo menos 20% ali. A gente... Mas, assim, como pais e mães, a gente já exerce já 100%. Fala bastante. Então, deveríamos falar 20, falamos 100. A gente fala bastante. Então, a gente precisa escutar o nosso adolescente, né? O que ele está trazendo, observar o comportamento. Isso são importantes. Nesse processo, como mãe também, né? Sim. Eu falo bastante, gente. Nesse processo como mãe, eu percebi que esse marco temporal, né, que vem acompanhando meu filho, as mudanças físicas, elas são visíveis, né? Verdade. Então, o crescimento, a questão da voz, a tonalidade da voz, o hormônio que vai se, né, mudando que não ali. Se vê, mas está acontecendo que tá um turbilhão acontecendo por dentro. Sim, e muitos pais, eles não querem ver, porque eles estão com aquela ideia ainda daquela criança, né, daquele ideal de criança. Sim. E a gente precisa tirar esse ideal, idealizar essa criança ainda, que já é um adolescente. E muitas das vezes o tempo ele vai passando e quando você vê o seu adolescente, ele já está ali trabalhando. E muitas das vezes o tempo passou muito rápido, aí você vai dizer, nossa, como o tempo passa rápido. É você que não está observando o seu adolescente Não ou a sua está criança. vivenciando. Sim. Nilma, é muito comum a fala dos pais de que hoje o adolescente não quer saber dos pais, só quer estar numa tela ou dentro do seu próprio quarto ou com os amigos. O que seria essa fase, né? Isso é real, é fato. Os adolescentes chegam numa fase que não querem mais saber dos seus pais. Ou está sendo justamente esse distanciamento, essa falta desse olhar, desse ouvir, que tem distanciado famílias? Esse é um ponto importante, porque muitas das vezes os pais, eles estão... A gente está falando dessa temporalidade, né? Dos dias atuais. Então, muitos pais, eles trabalham muito, têm outras atividades, né? E acabam que os olhares se distanciam mesmo. E aí, quando eles percebem, muitas das vezes, o meu filho está distante. Mas por que ele está distante? Se você poderia estar próximo do seu filho ou da sua criança, né? E você se torna distante. Aí a gente chega nessa fase de que os adolescentes, eles buscam os seus grupos, né? Então, tem essas questões de subgrupos. Até na escola também, eles têm os grupos. Assim como nós também, adultos, a gente tem os nossos grupos, né? Percebe quando a gente está... As nossas panelinhas. Conhecidas panelinhas. Quando a gente está na escola ou na faculdade, sempre tem um grupo que você se assemelha mais, né? E que você quer estar ali próximo. E é natural, isso é normal, gente. Não tem, né, o que dizer assim, o meu filho adolescente, ele está se associando aos subgrupos. E você, como pai e mãe, você precisa ir lapidando isso. Por isso que é importante a conversa, o diálogo, né? Essa escuta, esse acolhimento. Porque se você não acolhe seu filho, se você não conversa com ele, outras pessoas vão conversar.
E aí a gente já está falando de outras vozes, a gente já está falando de outras pessoas, né, que vão ali inserir uma outra questão no seu filho. A sua cultura familiar já não torna, né, o seu filho. O que vai acrescentar já são outras culturas de outras famílias. Sim. Então é importante a gente ficar atento. A intenção dos pais, eles sabem quais são. Sim. Né? Normalmente são as melhores, voltadas realmente para o desenvolvimento, o crescimento daquele adolescente. Agora, essas outras vozes, essas outras amizades que estarão em volta, você tem certeza do que irão agregar ou não na vida do teu adolescente? É muito comum, na parte da infância, os pais lançar mão a um recurso que se chama a babá. Né? Então, eu vou trabalhar, eu preciso estudar e a babá, ela toma de conta. A partir dos 12 anos, aí os pais olham e dizem, você já é grandinho, não precisa mais de uma babá. E aquela criança, naquele momento que passa para a adolescência, até então tinha um cuidador, apesar de não ser talvez o cuidador que ela mais desejasse, que o desejo interno de todas as crianças é ter o pai e a mãe próximo, isso é natural. Só que agora eu não tenho nem papai nem mamãe, não tenho um cuidador externo, então é como se eu tivesse autonomia para poder já tomar minhas decisões, sendo que ele ainda não tem essa autonomia. Dependendo do ambiente familiar, ele tem menos ainda. Se ele vem de uma educação muito tradicional, muito rígida, ou até mesmo muito livre, não tem limites nenhum. E a Nilma também vai falar sobre esses limites aqui hoje com a gente. Então, é importante a gente perceber que nessa fase da adolescência, é quando a criança está passando por uma fase que ela também não se reconhece e entrando para a adolescência. Não só as mudanças físicas, hormonais, emocionais, tudo acontece ao mesmo tempo. E quem tem sido a minha base? Sim. Quem tem sido o meu norte? A escola, os amigos, a tela, né, o computador ou os pais? Então é preciso e importante que você nesse momento aqui esteja atento e comece a observar quem está exercendo esse papel nesse momento. Mas para a gente não tumultuar aqui o negócio, não perder o fio da meada da nossa entrevistada, o que seria essa fase, Nilma? Infância e adolescência. Tem datas, tem marcos que a gente pode ir percebendo que a nossa criança de fato está agora na adolescência? A gente fala que tem os marcos, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem dizer que criança, né, é de 0 a 12 anos. Aí a gente fica perguntando, mas e aí essa tal de pré-adolescência? Existe mesmo, né? Então, o ECA, ele vem com a premissa de que criança vai até os 12 e a partir de 12 aos 18 anos é adolescente. Então, sujeitos de direitos que têm toda a autonomia de desenvolvimento e acolhimento. Então, os pais, os responsáveis, eles são os principais acolhedores ali nesse processo, né? Então, você, como se fosse um diamante que você precisa ir lapidando, que você precisa ir forjando, né? Então, nós, como pais e mães, cuidadores, a gente precisa lapidar esse diamante. O diamante, ele não é bruto, né, Suzane? Sim. Então, ele vem literalmente bruto e a gente precisa lapidar esse diamante para que quando ele chegue na idade adulta, ele esteja emocionalmente fortalecido ali com as bases. A gente fala dessas bases seguras, né? Essas bases emocionais. Então, você está sendo essa base segura para o seu filho? Então, é hora de a gente refletir, né? Será que eu estou sendo essa mãe ou esse pai? Estou sendo uma base segura para o meu filho? Ou eu estou, né, pegando um outro caminho, né? Eu estou indo por um outro lado completamente diferente daquela que, né, foi ali me propiciado ser mãe, me tornar mãe ou pai, né? O que você está fazendo nesse momento pelo seu filho? Né? Você está sendo essa base segura ou não? Então é hora de a gente refletir realmente, né? De a gente se colocar e perceber, será que eu estou sendo mesmo essa base segura para o meu filho, para o meu adolescente? Sim. Será que ele busca em mim essa base? Ele percebe essa segurança, né? Isso, será que ele percebe isso? Então é importante, a gente estava falando sobre a questão da autonomia e responsabilidade, né? Sim. A partir dessa base segura, né? O seu filho, a sua criança, o seu adolescente, ele tem autonomia, mas ao mesmo tempo ele tem responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade e de autonomia, a gente está falando de dar pequenas tarefas em casa.
É assim que eu faço com meu filho adolescente. São as pequenas tarefas, porque se a gente deixar o nosso adolescente, a nossa criança, fazer o que ele quer, ele vai fazer do jeito dele. E ele vai entender que eu posso fazer do meu jeito. E aí ele vai crescendo com isso e chega na adolescência, nossa, o meu filho, ele está rebelde. O meu filho, ele não me escuta. O meu filho, ele vira a costa, ele não me ajuda. Mas por quê? Será que essa base segura, ela está sendo efetiva? Né? Então, Exato. será que eu estou colocando as atividades, mais atividades que eu digo, com responsabilidade? Você não vai deixar a sua criança fazer um almoço. São atividades básicas de casa, na ajuda dos alimentos, né? Ali, pegando uma maçã, pegando, né, para lavar, ou então compartilhando ali um enxugar das louças, né? Os pais ali. Então, a gente, como pai e mãe, a gente precisa direcionar os nossos filhos. E isso também é uma questão espiritual, né? Que a gente retrata muito essa questão de a gente ensina os teus filhos no caminho que deve ser, né? Então, a gente vai moldando os nossos filhos como um diamante mesmo bruto. E é importante a gente ter essa ideia. Quando a gente fala dessas autonomias, os pais sempre questionam: ah, mas não pode, tem idade, é trabalho infantil. Não é sobre um trabalho escravo, Não. né? Nem uma exploração infantil. A gente traz sobre a cada fase e estimulando dentro da capacidade da criança. Então, uma criança que já consegue andar e ela pega e joga a mamadeira dela no chão. Eu posso dizer, filho, pega uma madeira, vamos guardar, é aqui a pia, é aqui o lugar que nós vamos colocar depois. Então, não é sobre eu ir lá pegar e colocar. E não é sobre eu olhar, gritar com a criança porque ele deixou a mamadeira no chão e, sei lá, querer bater, violentar uma criança. Então, percebe que existem 3 pontos. Existem aqueles pais que são âncoras, que são rígidos demais, que acabam tolhindo o filho de poder exercer essa autonomia. Ele nunca vai fazer direito, quando ele vai comer sozinho faz muita bagunça. A gente não está falando aqui da adolescência, eu estou falando de uma infância, mas que vai refletir diretamente aonde? Nessa adolescência. A mesma forma que eu trato uma criança, eu também devo continuar tratando o adolescente. Não na mesma questão que eu digo, vou tratar como bebê, Suzane, não. Mas eu preciso estar sempre auxiliando com ajudas para que ele possa, dentro do processo, se desenvolver. Se eu digo que meu filho não é capaz, independente da idade, ele vai ter que ser congruente com essa incapacidade. Então, ele vai demonstrar atos de incapacidade. Se eu digo que ele não valoriza aquilo que a gente faz dentro de casa por ele, ele não irá valorizar. Mas por que eu digo que ele não valoriza? Porque eu não ensinei o valor das coisas. Ou porque eu não fiz, ou porque eu sempre fazia e não permitia que ele experimentasse. Então, esse limite para o adolescente acaba sendo muito reflexo do limite que ele teve na infância. Sim. Não adianta eu criar uma criança totalmente sem limite e agora é adolescente. Não, agora já está muito grandinho, agora você vai ter responsabilidades. É incongruente porque ele não exercitou esses músculos. Sim. E aí sim, vai precisar tratar um menino uma menina de 12 anos, como se ele tivesse 2 aninhos, quando está começando a exercitar os músculos dos limites, da autonomia, da responsabilidade. Aí a gente está falando de idade mental, né? E a gente está falando também, que você colocou, que é muito importante, essa preparação da infância para que quando chegue na adolescência, esse adolescente esteja bem emocionalmente também, preparado, né? Seja preparado. Quando eu engravidei, eu pensei, vou comprar um baú, porque quando o menino estiver maiorzinho, já vou ensinando ele a colocar os brinquedos lá. A ideia da criança de que ela vai brincar, de que ela pode fazer isso, é até importante ela deixar os brinquedos, mas no momento que ela finalizar aquela brincadeira, nós como os pais, a gente tem a responsabilidade de ensinar ele a colocar. Vou abrir o baú, vou colocando os brinquedos e vai ajudando a sua criança ali, né? Sempre olhando olho no olho, nunca de cima, né? Com imposição, mas sempre tendo essa conversa que ela é muito importante e direcionando. Nós, como os pais, a gente tem essa eu digo que é realmente a nossa premissa de ensinar.
Ensinar a gente é muito importante, né? Porque quando a gente ensina algo, os nossos filhos ativam a memória afetiva, né? Quando a gente é adulta, ai, nossa, lembrei de tal coisa que a minha mãe fazia, que a minha mãe me ensinou. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a guardar os brinquedos, a fazer alguma atividade ali. A gente não está falando de que ele vai precisar fazer muitas atividades em casa, mas ensinar. O meu adolescente eu ensinei desde a infância ali. Sim. Né? Desde a infância, a guardar os brinquedos, a organizar as roupas. Mas quando chega na adolescência, a gente percebe que as mudanças, elas vão, né? A gente vai percebendo. Então, a gente tem que ter esse olhar de que o meu adolescente realmente ele está mudando. E hoje, o meu adolescente, ele ama limpar o tênis dele. Tem 2 escovas de dente pro tênis. Então, de vez em quando, ele tá lá escovando os tênis, limpando. Então, isso desde pequenininho eu já ensinei ele a fazer isso, né? Já organizar os tênis. É um reflexo do ensinamento de quando ele era pequenininho. E aí vem a pergunta, Suzane lascou-se, não peguei essa aula antes, meu filho já é adolescente e não coopera em nada. Então pensa como se ele ainda fosse uma criança e você vai começar a treiná-lo. E o treinar é com autoridade e não com autoritarismo. Né? A partir do momento que você tenta impor, cobrar do teu filho uma atribuição, uma qualidade que nunca foi estimulada, ele vai ter dificuldade, vai apresentar resistência. Isso é natural. Como todos nós, tudo aquilo que é desconhecido, a gente tende o quê? A recusar, a ser resistente realmente. Então, Suzane, não tem jeito? Tem jeito, né? Se não houvesse jeito para a espécie humana, eu e Nilma nem seríamos psicólogos, porque não, que pau que nasce torto, morre torto. Mas não é sobre isso. É sobre você, pai e mãe, que são autoridade dentro do lar, de trazer e demonstrar para essa criança, para esse adolescente, a importância daquela atividade. Sem o julgamento e até mesmo reconhecendo, filho, eu deveria ter ensinado isso para você bem antes, mas eu não tinha informação, não tinha conhecimento, não tinha tempo, mas que hoje a gente possa construir juntos uma coisa diferente, né? Então você demonstra ali a tua vulnerabilidade, o teu reconhecimento por algo assim que faltou, não por culpa sua, mas é responsabilidade sua, né? Ninguém aqui tá para achar ninguém como culpado, mas nós somos responsáveis pelo adolescente, pelo filho que nós temos, né? E ele é um reflexo de tudo aquilo que ele viu, ouviu e sentiu durante toda a infância. Ele não veio como uma criança doce toda a infância e do nada azedou. Não é bem assim. Se você começar a perceber, em algum momento houve ação ou omissão que está lapidando para que esse adolescente esteja mais intenso ou menos nessa fase da adolescência. É colheita. Aquilo que nós plantamos numa infância inteira, a gente vai colher na adolescência e vida adulta. Mas sem o julgamento, sem a culpabilização, mas sim com a responsabilidade que hoje eu posso fazer algo diferente. Sobre esse adolescente que não quer se conectar com os pais, que essa eu acho que é a maior queixa, né, que eu ouço, conexão, né? Ele não quer mais fazer nada comigo, ele não quer mais sair com a gente, ele não gosta do que a gente gosta. A Nilma trouxe aqui essa fase de realmente querer pertencer a um grupo, de se sentir pertencente. Então, é o convite que nós fazemos aos pais de que está na hora, talvez, de você sair do teu lugar, daquela situação que você gosta, e que você olha para o teu filho e critica que ele não quer mais, que ele não vai mais. Você precisa começar a fazer parte do mundo do teu filho adolescente. Se você parar para pensar como era a tua cabeça na tua adolescência, não era igual a que você tem hoje. Talvez seja muito parecido ou até muito pior do que a do teu filho adolescente. Eu dizer para o meu filho adolescente sair da tela para ele ficar no tédio, no vácuo, sem fazer nada, é uma coisa. Outra coisa é de chamar meu filho adolescente que está no quarto com uma tela e dizer, filho, que tanto que você quer fazer hoje? Qual o lugar que seria muito legal para a gente ir juntos? Será que esse convite ele rejeitaria? Ou será que hoje você só o convida para fazer os teus programas? Aí para os lugares que você gosta. O quanto que há essa disponibilidade de atender a essa necessidade do teu adolescente.
Talvez não seja sempre, mas em alguns momentos você vai abrir mão daquilo que é valoroso e importante para você, para fazer algo que é importante e valoroso para o teu filho. Nilma, a gente estava falando sobre a autonomia e sobre a questão da segurança, né? Sim. Hoje, os pais olham e dizem assim, o meu adolescente é inseguro, se acha feio, não acha que ele é inteligente, tem que estudar e não tira boas notas. Como que a gente pode trabalhar nessa autonomia e segurança hoje do adolescente? De modo que ele possa realmente reconhecer essa fase e conseguir passar por ela de modo mais leve. Eu gosto de falar sobre essa questão das necessidades emocionais, né? Dessa base segura como família também. Então, a gente está falando de autonomia e segurança ao mesmo tempo, né? Então, a gente pode refletir sobre uma criança que vê um parquinho, por exemplo, né? Toda criança que vê um parquinho, ela fica ansiosa ali para querer ir brincar. Mas, ao mesmo tempo que ela fica ansiosa para ela ir querer ir brincar, aquela criança, ela vai olhar para a base segura dela, com aquele olhar. Sim. Mãe, eu posso ir, né? Ou então, ela vai esperar de você, como pai e mãe, uma confirmação. Um balançar de cabeça, ou vai, filho, eu estou aqui com você. Então, essa criança, ela olha para você como essa base segura. Mas quando ela não vê essa base segura, ela acaba que ela fica totalmente ali vulnerável. Né? Fica insegura. Fica insegura, vulnerável e insegura. Quando você balança a cabeça e você pode ir brincar, a criança ela vai brincar. E a gente está falando de criança, mas o adolescente é a mesma coisa. O adolescente é a mesma coisa. Aquela criança, ele é o adolescente do futuro. Ele sempre vai olhar para os pais como esperando um ato positivo, né? De que você pode ir brincar. Que esse ato seguro que os pais, né, estão dando ali para os filhos. Então, essa maneira de você se comportar diante dos seus filhos, essa maneira que você tem de agir positivamente, isso faz grande diferença na vida dele. Porque ele sempre vai olhar para você como uma referência. Ele sempre vai olhar para aquela pessoa, seja o avô, né, seja o bisavô, como uma referência, aquela pessoa que está ali com ele, né, como se estivesse num parquinho. A gente pode refletir dessa forma. Quem é a base segura naquele parquinho? É as outras mães, é os outros pais? Não. A base segura que está ali é o pai, a mãe, ou o avô, a bisavó, ou até mesmo a babá, que está ali acompanhando. Sim. A criança sempre vai olhar com aquele olhar de eu posso ir? Você deixa eu ir? Né? Então, o pai e a mãe vai agir positivamente. Você pode ir. Você tem autonomia para ir no parquinho e brincar. E você vai estar sempre... não é que nós, pais, a gente sempre fica na retaguarda. Ou então sempre fica interagindo com a criança. Mas ele sempre vai olhar para você com um olhar de base segura. Eu tenho um exemplo aí a compartilhar. O meu filho, eu acho ele muito autônomo, muito independente, dentro da faixa etária dele, vamos dizer assim. Mas ele, quando ele tá com a casa muito escura, e ele normalmente vai ao banheiro só, tudinho, e ele diz, mãe, você me acompanha? Aí, às vezes eu tô ocupado, digo, filho, eu vou estar olhando você daqui. Ele, então tá bom, mas você me olha. Não necessariamente a minha presença ao lado dele é importante, mas ele tem que saber, opa, minha mãe tá atenta. Sim, tem alguém aqui comigo. Teve um experimento, não lembro agora o nome do autor que fez, era um parquinho, né, trazendo o exemplo que você trouxe, um parque de crianças, que havia todo um cercado. E o experimento foi retirar aquele cercado e ver como essas crianças se comportavam. Enquanto havia cerca em volta do parquinho, as crianças corriam, pulavam, brincavam, escorregavam, balanço e tudo mais. E aí, na imaginação do pesquisador foi, no momento que tirarmos a contenção, que era a cerca, essas crianças vão explorar ainda mais, porque não vai ter uma limitação física. E, para a surpresa, o final do experimento foi o contrário. Aquelas crianças ficaram mais intimidadas, ficaram mais acuadas e mais próximas ali uma da outra, como se uma servisse de segurança. Elas não exploraram todo o ambiente que elas tinham. Aquela cerca de contenção era o fator de segurança para elas, de que aqui a gente pode brincar livremente, eu posso exercer a minha plenitude, por quê? Porque tem alguém ou algo nos protegendo. Nosso filho não é diferente. Se o adolescente fala com o pai,
Hoje eu posso dormir na casa do meu amigo? Né? A gente chega a ficar nervoso quando a gente ouve essa pergunta dos nossos filhos, né? Muitas vezes, quando nós dizemos não, a reação do nosso filho é a pior que tem. Fica bravo, chora, xinga. Mas a mensagem que ele está internalizando nem sempre é de que meus pais não fazem o que eu quero ou que eles não me amam. E por mais que ele até internalize esse primeiro momento, essa mensagem negativa de que meus pais não deixam fazer o que eu quero, a mensagem subliminar é: eles estão tentando me proteger de alguma coisa. Até porque quando a gente diz não, a gente traz um embasamento, né? Não, porque eu acho perigoso, eu não conheço o pai do fulano. Agora, pensa no contrário. Uma criança, um adolescente de 12, 13 anos, toda vez que chega diz: mãe, deixa eu dormir na casa do fulano. Vai, menino, tu já tá grande, tu é que sabe. Mãe, deixa eu ir pra tal lugar. Vai, menino, vai. Olha, que esse mesmo comportamento, que a criança aparentemente fica muito feliz no momento do sim, a mensagem que ele está internalizando é: deixa ele ir, pelo menos vai estar me aperreando, vai que eu não vou nem perder meu tempo questionando contigo. Então percebam que esse excesso de liberdade na adolescência traz esse sentimento de que eu não sou amado, de que tanto faz se eu vou estar aqui, se eu não vou estar, se eu vou quebrar a cara, se eu não vou. Então o limite para a criança, para o adolescente, é uma prova de amor e é o momento em que ele se sente importante. Porque a gente só se importa com aquilo que é importante. Se eu digo que ele pode fazer o que quer, que ele já está grandinho demais, não quer sair com a gente? Então fica. A mensagem que ele está internalizando é: eles não fazem questão nenhuma sobre a minha presença. Então por que eu vou ficar saindo com eles? Mas aí o amiguinho tá ligando, tá enchendo o saco, aperreando, dizendo: ai, cara, bora, se tu não for, não vai ser legal, poxa, eu só quero ir se tu for. Aqui eu me sinto muito pertencente, porque as pessoas querem estar comigo. Aqui, meus pais dizem que eu sou chato, que eu tô na aborrecência e que eu tenho que fazer o que eu quero, então quer ficar no quarto, fica. Olha só. As pessoas de autoridade, de segurança, que deveriam passar para ele esse sentimento de pertencimento, são os primeiros que o empurram para que ele vá para a sexualidade precoce, para o uso de drogas, para a amizade que não vão influenciar de forma positiva. Eu acredito que para você aí começa a fazer sentido e cair ficha, no sentido de que eu abandonar o meu adolescente, achando que eu estou fazendo a vontade dele, na verdade está sendo o maior manifesto de que naquele momento é tão difícil para mim lidar com aquilo que eu prefiro não amá-lo a ponto de largar. Nilma. E muitas das vezes, né, Suzane, dentro disso que você trouxe, os pais, eles também trazem as questões da infância, né? Exato. Carregados ali. Então, muitas coisas vão se enrolando ao decorrer do tempo também. E a gente recebe muitos pais, muitos adolescentes, né, em consultório, e eles falam sempre: eu não sei o que fazer com o meu adolescente, né? Eu não sei como agir, porque ele está diferente. Né? E o contexto, que no momento que a gente vai ali dentro do set terapêutico, né, trabalhando, a gente vai verificando que os aspectos, né, eles estão embolados ali. Né? O pai que hoje está com um adolescente, mas que na infância e na adolescência teve vários aspectos ali, várias questões que não foram resolvidas e acaba trazendo, né, para essa fase com o filho. Então a gente precisa realmente se perceber. Eu preciso de ajuda, né, eu preciso ir logo lá. Porque a gente percebe que eles estão chegando já naquela fase já muito adoecidos. Né? A gente precisa trabalhar com a questão da prevenção. E o adoecimento ele já chega ali explodindo. Né? Pá, chegou. Mas será que você, como pai e mãe, você está tendo uma abordagem, né? Como que você está conduzindo essa questão com o seu adolescente nesse momento que você diz que ele está rebelde, né? Será que você vai com uma fala de imposição ou será que você vai com uma fala de acolhimento? Porque aí tem diferenças, né? Diferenças no momento de que você recebe, não quero sair com você, não quero ir, né, com vocês, porque vocês pertencem a um grupo, a gente está falando de subgrupos, né? Sim. E aí o adolescente já tem aquela ideia de que os pais pertencem a um grupo e que ele, né, tá querendo criar o grupo dele ali. E os pais, eles precisam ter estratégia, né? Essas estratégias são importantíssimas. Por quê?
eu vou chegar com o meu adolescente na imposição? Não vou. Eu preciso ter essa fala, que aí a gente já vai com essa questão dessa fala branda, né? Da comunicação não violenta. E a gente precisa ter essa abordagem acolhedora de dizer, vamos imaginar um cinema, por exemplo. Os adolescentes, eles gostam muito de cinema, não é? De ir pro shopping, ficar batendo pernas lá. O meu adolescente é assim, né? A minha ainda não entrou na adolescência, Sim, já tá o meu adolescente é assim. Então, você como pai e mãe tem que usar essas estratégias. Filho, olha, lançou, né, um filme. Transformers agora, né? Um filme assim, você tem disponibilidade, olha, tem essa data X e essa data Y. Você tem disponibilidade para ir comigo nessas datas? O que você está falando aí para o seu adolescente? Você está dando abertura para ele escolher as datas. Ele vai pensar, opa, o meu pai e minha mãe me deram autonomia de escolher as datas. Eles não impuseram o dia e o horário. Então, eu posso ir com eles, né? Sim. Eles estão compartilhando comigo, eles já não decidiram. Então, a gente precisa ter essa abordagem branda de também pensar no nosso adolescente, né? De trazer ele para perto de nós, porque muitas das vezes os pais os pais vão se afastando dos seus filhos. E quando eles percebem, já está longe demais. Exato. E aí, para se reaproximar nessa reconexão, aí se torna muito mais difícil, né? Não que seja impossível, mas essa reconexão ela se torna muito mais difícil, porque você se afastou muito do seu adolescente, né? Então, a gente precisa ter essa conexão, se conectar com ele, ver o que está em alta ali. O meu adolescente, ele gosta de ir para o shopping. Aí, essa semana, vou contar aqui um pouquinho sobre ele. Ele falou bem assim, mãe, eu gostaria de ir lá no shopping. Aí eu perguntei dele aí, o que você gostaria de ver lá no shopping? Não, eu gostaria de andar e ver algumas roupas. Ele gosta de ver roupas, né? Sapatos. Eu digo para ele que ele vai ser dono de loja de sapato. Opa. Não é possível. Aí ele fala, eu quero ir ver sapatos e roupas. Tá bom, eu já estava cansada, né? Aí disse, não, eu sou mãe de um adolescente, eu preciso tirar a energia não sei de onde. Mas exato. Então nós vamos com você, né? A gente vai lá. Mas antes, eu conversei com ele, mas a gente não vai comprar nada, viu? A gente só vai olhar. Aí fomos lá, olhamos, entramos nas lojas que ele queria ver, que ele já fica fazendo uma cotação de preços de roupas e sapatos. Então, eu acompanhamos, já estava cansada, mas assim, em momentos, né, eu dizia para ele, nós não vamos comprar, a gente está verificando os preços, pode tirar foto se quiser, que aí a gente combina para vir novamente, para a gente fazer as compras que você quer. Então, a gente precisa sempre ir conversando com esse adolescente para que ele queira comprar tudo, porque eles são assim, né? Eles querem tudo. E a gente precisa ir lapidando aos pouquinhos. E eu sempre falo, Suzane, que não passe a bola. Você tem que chutar essa bola, viu? Papai e mamãe. Olha. Porque muitas das vezes, o nosso adolescente chega, mãe, eu vou para tal lugar jogar futebol. Falo porque o meu gosta de futebol, né? Aí, eu como mãe vou dizer assim, não sei, verifica lá com teu pai. Né? Eu já estou passando a bola para o pai. Aí o adolescente vai lá com o pai e fala, pai, a minha mãe falou para eu falar com o senhor que se eu posso ir lá no futebol. Aí o pai vai dizer assim, verifica lá com a tua mãe. Que a tua mãe decidir, tá bom. A tua mãe decidir, tá bom. Então a gente não pode ficar passando a bola, porque a gente está retratando alguma coisa da nossa infância também. Né? Aí Freud já explica. Aí o adolescente diz, não adianta ir lá, porque a mamãe sempre vai dizer não, vai dizer que era o meu pai. A minha mãe sempre vai dizer não e vai dizer que o meu pai, e o meu pai vai dizer que a minha mãe vai poder decidir. Então fica aquela passagem de bolas, né? E o adolescente como um João Bobo, que vê que, tipo assim, ninguém resolve nada, ou seja, ninguém tá se importando com o que eu tô sentindo. Eu quero me livrar do problema, passo a bola pro outro, que o outro passa para mim. E fica naquele ping-pong e o adolescente não se sente acolhido, respeitado, não se sente importante. Agora, quando a gente faz os combinados, que é para qualquer fase da vida, eu acho que o combinado é muito importante. Até entre adultos, até no relacionamento conjugal. Muitos conflitos existem porque não há combinados, não há o alinhamento de expectativas.
Quanto a essa questão das compras, eu tenho uma menina de 10 anos, então ela adora comprar. Então, eu digo, vamos lá, é muito chato você toda hora precisar pedir do teu pai e da tua mãe para comprar e toda hora dizerem que não, que aquilo é besteira, que aquilo não presta. Digo, ou então tem a frase, quando a gente voltar, a gente compra. Quando a gente voltar, a gente compra, né? Que eles já perceberam, já sacaram que não funciona, que eles não vão levar. Então, eu determinei um valor financeiro específico. Eu digo, todo dia 1º de cada mês eu vou lhe dar o valor. E eu me seguro, gente, com todas as minhas forças para não opinar dentro daquilo que ela vai comprar. Porque o meu juízo de valor é diferente do juízo de valor de uma criança de 10 anos. Eu vou dizer para ela o quê? Vai poupar, vai doar, vai investir, vai... Porque isso para mim faz sentido. Para uma criança não faz. Não faz. Então eu oriento, digo, ó, tantos por cento você não pode gastar. E aí eu estipulo algumas regras, sim. Mas dentro daquele valor livre para ela, ela tem autonomia para comprar. Eu a levei ao cinema e eu ia levar na sessão normal. E ela disse que eu queria ir para a sala VIP. Eu digo, ok, cadê o seu dinheiro? Você pode ir. Aí ela, então pronto, tá aqui. E ela pagou. O sentimento dela de poder, de autonomia, de dizer, eu posso escolher a sala que eu vou, se é uma sala mais confortável, ou se é uma tradicional. Isso parece ser bobo, mas para a criança, o adolescente, traz um poder de que eu também tenho decisões. E eu não preciso mais ficar gerenciando finanças. Ela sabe que tem aquele valor, acabou. Só que, para minha surpresa, também, né? Foi tão positivo que ela nunca gasta o valor todo. Ela fica poupando para o próximo mês. O que antes eu gastava era muito mais, porque ela ficava ali toda hora cutucando. Agora eu digo, filha, cadê o seu dinheiro? E eu não guardo dinheiro e eu não carrego dinheiro. Eu digo, você cuida, você guarda, você conta, você anota. Para quê? Para que ela tenha essa responsabilidade. Ela tem um valor, ela tem um limite, ela tem autonomia. Você percebe que é uma coisa simples. Talvez você possa dar R$10 hoje pro teu adolescente. Você vai ficar chateado, né? Que R$10 dá pra quase nada. Mas se é na tua condição, diga, filho, você tem R$10, se ele vai comprar um refrigerante, uma balinha, ou vai guardar, não importa. Mas ele vai começar a trabalhar com isso. Não é só sobre a representação financeira. É sobre toda uma representação emocional de que eu posso exercer. Eu sou capaz de gerenciar. A gente, muitas coisas, só foi dado autonomia depois que a gente casou, virou adulto, tipo assim, agora vai trabalhar e te vira. E é cobrado desse adulto uma responsabilidade que a vida inteira ele sempre foi tratado como irresponsável. Que só o pai e a mãe têm autoridade, que sabe o que é bom para ele e ele nunca vai saber o que é melhor. Mas a partir do momento que ele cruza a linha da chegada dos 18 anos, pronto, agora você vai para o mundo, vai trabalhar, vai ser responsável, vai ter autonomia, aqui tem limites, não vai dar certo. Aí a gente tem aqueles adultos, adolescentes, né, disfuncionais emocionalmente. Aí a gente tem os adultos que ficam passando as bolas, né? Não, vai lá com o papai, aí o pai vai lá com a mãe, né? Mas será que é medo? O medo que você tem de enfrentar as situações, né? Ou o medo da responsabilidade que está atrelado lá na sua infância, as questões emocionais. Então, muitas das vezes os pais, eles se tornam essas pessoas de que fica passando a bola. Não passe bola não, chute, né? Fale com seu adolescente. Tenha responsabilidade, né? Assuma essa responsabilidade. Eu sempre falo que se tornar mãe ou pai é desde da gestação, né? Sim. Desde a gestação que a gente vem nesse processo, né? Não é só quando a criança chega na adolescência. É um todo, né? Exato. Desde o útero ali que a gente, até na forma de a gente comer, na nossa alimentação, né? Como mãe, as questões emocionais que a mulher tem, né? Durante a gravidez. Então, se você tem uma gravidez muito agitada ou se você não tem, mais tranquila, né? Então, tudo isso, né? Vai ali influenciar nesse processo da criança. Então, é desde a gestação, tá, gente? Que a gente tem que ir trabalhando essas questões, esse planejamento, né? De como o pai e a mãe. A gente precisa se planejar, a gente precisa, né, ter essa consciência,
né, de que a gente precisa se cuidar, que a nossa alimentação pode influenciar na questão do bebê. Se a gente tomar o refrigerante também, não é assim? Né? As cólicas a mãe e não tudo pode mais. ficar triste porque a criança sente? Sim, então tem essa questão do vínculo terapêutico, né? Tem esse processo que ele faz parte de nós, da nossa condição humana, de como a gente pode se permitir, né, estar nesse processo, passando por isso, por essas emoções, mas não é chegar lá na adolescência e olhar para trás, hoje meu adolescente está assim, né, e ficar desesperado. Não, as coisas a gente precisa ter essa consciência de que o processo é como um todo, né? Aí a gente já está falando da sistêmica. A gente precisa olhar como um todo, né? Todas as questões aí, tanto emocionais, familiares, que estão todas envolvidas, né? As bases estão sólidas ou não estão sólidas, né? As bases emocionais com o seu filho. Então, se a gente tiver essa base emocional muito forte com os nossos filhos, a gente vai forjar adultos potentes. Né? Então, adultos extremamente potentes aí emocionalmente e não adultos fragilizados, adoecidos, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de quem somos no mundo também, né? Então, você já viu que para ser mamãe e papai de adolescente, você primeiro vai ter que olhar para dentro de si. Ao verificar padrões, o que eu faço hoje com o meu adolescente? É porque eu acredito que é o melhor por ele, para ele, ou porque eu estou repetindo algo que já fizeram comigo, que me fez sentir, que me fez ver, e agora eu acabo reproduzindo até de forma inconsciente. Um pai e uma mãe que se cuida, que tem uma relação verdadeiramente ali estável, que são congruentes, vão gerar filhos mais fortes, né? Um adolescente que convive num ambiente hostil, onde não há integração entre o que pai e mãe falam, entre o que pai e mãe fazem, não faz sentido. O adolescente ele já tem uma razão funcionando, dizendo assim, poxa, mas eles falam, mas eles não fazem. Então, é difícil para o adolescente seguir um caminho que seja mais fortalecido, se quando ele olha para dentro do seu lar, é um lar adoecido emocionalmente. É um lar onde alguém é vítima, onde alguém é aquele autoritário que impõe, vamos dizer assim, que impõe, que nunca está satisfeito, que sempre está reclamando. Então, tem várias outras questões, mas que envolvem. As pessoas falam muito na gestação de que a mãe não pode ficar triste, não pode ficar com raiva, não pode fazer isso ou comer aquilo, porque vai interferir no bebê. O bebê saiu da barriga, ele não vai sentir mais a química hormonal da mãe, mas ele continua sentindo toda a energia que reina naquele ambiente. E se é um ambiente hostil, se aquela família não tem uma alimentação saudável, se aquela família é disfuncional por conflitos, por falta de respeito um com o outro, essa criança ela não consegue se desenvolver na sua plenitude. O cérebro dela está se sentindo todos os dias ameaçada. Por quê? Porque ela convive num ambiente inseguro, onde eu nem sei com quem eu posso contar. Tem dia que eu acho que eu posso contar com a minha mãe, mas tem dia que minha mãe tá surtada, virada, tá louca pra lá. Eu virada vou contar no giraia. né? E aí eu vou contar com meu pai, mas o meu pai tá bem naquele dia, não tá nada com nada, só quer saber de trabalhar, então tá estressado. Então percebe que essa criança, ela sai do ventre, mas ela continua num seio familiar. E a gente precisa estar atento ao que os nossos adolescentes, o que os nossos filhos estão vivenciando dia a dia. A adolescência é uma fase que as pessoas acham que o adolescente não tem responsabilidade nenhuma, né? A única responsabilidade que ele tem é de estudar. E tem que tirar 10 porque é a única coisa que ele faz na vida. Mas quantas vezes a gente se coloca no papel desse adolescente e como que ele está se sentindo? Como que essa pressão de todo o ambiente externo está sendo sobre ele? A necessidade de passar no vestibular, a necessidade de tirar boas notas, a comparação entre alunos, professores, os pais que projetam também nos filhos aquela perspectiva de uma faculdade que nem eles muitas vezes fizeram, que nem eles muitas vezes passaram. A idealização, né? É como se a gente esquecesse tudo que a gente passou na nossa adolescência de cobrança, de incerteza, de dúvidas. É uma fase em que o adolescente precisa do teu acolhimento, das tuas palavras, da tua comunicação. É muitas dúvidas sobre sexualidade, sobre desenvolvimento do corpo. É um corpo que nem a criança se reconhece, nem o adolescente. Por quê? Porque nem está definido, mas também está definido.
né? E para piorar, tem uns que se definem primeiro que os outros, aí eu não estou definida, eu olho para o outro e vejo que está um corpo mais organizado e projeto ainda mais em mim, baixando a autoestima e todas as outras questões. Então, estão várias preocupações, várias tensões que um adolescente passa, que nós já passamos, mas que parece que vem um pozinho mágico e deletou da nossa memória. E não é sobre isso. É sobre eu voltar, eu ouvir, eu acolher, eu olhar nos olhos, eu explicar, eu dizer de fato o que está acontecendo, por que acontece, como que você, quando era adolescente, saiu daquilo ali. Eu vi esses dias, Nilma, um casal, a filha tem 14 anos e pediu para namorar. E aí, né, lógico, o pai ficou igual um siri na lata e disse que de jeito nenhum, né, de jeito nenhum, que ela tinha que focar nos estudos. Aí, depois que a adolescente saiu, eu chamei o pai e disse assim, você começou a namorar com quantos anos? Ele, sei lá, 12 ou 13. Eu digo, você casou, e eu sei que eles casaram bem cedo. Quando você casou com a sua esposa, ela tinha quantos anos? Aí disse 14. Por isso que eu fico dizendo pra ela, tem coisa que a gente não tem que falar pros filhos. Ou seja, na cabeça dele, nunca tinha que ter falado pra filha que eles casaram quando a mãe tinha 14 anos. Como é que a criança, a adolescente, não pode namorar, só tem que focar no estudo e a mãe dela casou aos 14? Mas, Suzane, então eu tenho que esconder? Não, você tem que ser verdadeiro e dizer tudo que você passou por ter casado aos 14. Tudo que você ganhou, mas também tudo que você perdeu por ter iniciado cedo. E ela vai ter autonomia para tomar uma decisão também sobre a vida dela. Várias questões hormonais, a questão da sexualidade nesse momento é muito ali exacerbada. Não tem como dizer, não olhe mais para nenhum menino que você agora só vai estudar. Se conosco não foi assim, queridos, porque vamos acreditar que nossos filhos vão ouvir o que nós estamos falando. Isso é ingenuidade, isso é até hipocrisia, a gente não olhar para o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, quando eu digo, não adianta esconder, é só ela fazer cálculo, porque ela foi uma das que nasceu primeiro. Então, tipo assim, se eu nasci, como é que a minha mãe é novinha, tem eu de 14, a conta não bate. Não é sobre mentir, é sobre ser congruente. Filha, eu e seu pai namoramos muito cedo. Aconteceu isso. Perdi isso, deixei de estudar, ou então atrapalhou muito nos meus estudos. Mas tenho hoje uma relação com seu pai, assim, XYZ. Isso é verdadeiro. Não é sobre fantasiar uma adolescência que nós não tivemos. Se você foi aquele adolescente que deu trabalho, reconheça para o seu filho, não dizendo, eu era uma peste e tu ainda é um anjo na minha frente. Não é sobre isso. É sobre dizer, eu era assim e eu colhi isso aqui de frutos. Eu estou sendo verdadeiro. E eu não estou trazendo só para que ele possa ser melhor do que eu, mas para que ele possa ter consciência no momento da tomada dele de decisão. Nilma, e esse assunto dá sempre panos para mangas, né? Dá muitos panos para manga. Vamos lá. Nilma, você atua, né, também com adolescente. Hoje, se você pudesse trazer o que você percebe pela tua escuta dos adolescentes, qual tem sido a maior queixa do adolescente em relação aos pais? Nossa, são muitas queixas, viu? Mas, assim, uma das queixas mais frequentes é o meu pai e a minha mãe não me entendem, né? Eles não me entendem, eles não me compreendem, eles não me escutam. Eu me sinto só dentro de casa. Então, essas são as maiores queixas, assim, dentro de inúmeras queixas, né? É o adolescente se sentir só dentro de casa. Perceba que o adolescente não disse, minha mãe não compra o celular mais caro que eu quero. Sim. E mais uma questão que eu acho que é importante. Dentro de 10 adolescentes que você atende, Nilma, se você pudesse trazer agora uma conta rápida, dos 10 que você atende, quantos já pensaram em suicídio ou em tirar a própria vida? Nossa, de uma conta rápida, eu acredito que 8. Então, papai e mamãe, você percebe quanto que nossos adolescentes precisam desse rapó, desse acolhimento, desse se sentir pertencente dentro de casa. Filho nenhum pensa em tirar a própria vida, porque está mega feliz dentro do seu lar. Mas ele está feliz fora, mas se dentro de casa ele não tem esse acolhimento, esse pertencimento,
acaba que fatalmente nossos filhos estão adoecendo. E adoecendo por negligência, por ausência, por imposições dos próprios pais que estão fazendo tudo para tentar acertar com seus filhos. Então aqui é o nosso convite para que você possa de fato olhar para a tua criança. Eu digo sempre criança, eu tenho dificuldade de falar adolescente, né? Por quê? Porque ele ainda está num processo de amadurecimento e de desenvolvimento. Eu só considero adulto mesmo e até adolescente depois de 18, viu, gente? Mas é uma questão pessoal minha. Mas por quê? Porque ainda a gente olha para o tamanho e quer julgar pelo tamanho. Julgue por ele ser seu filho. E o que eu dei, ou o que eu não dei para que hoje meu adolescente esteja tendo esse tipo de comportamento. Ajude, acolha, seja humano, mas principalmente seja o pai e a mãe que seu filho merece. Nilma, quero agradecer você, viu? Ai, Suzane, obrigada, viu? E aos papais e às mamães aí que estão nos assistindo e que vão nos assistir, escute seu filho afetuosamente, né? Acolha, dê esse acolhimento ao máximo para ele, é isso que eles merecem, dessa escuta. Fale menos e escute mais, né? Porque a gente fala muito e acaba que não escuta muita coisa. Então, exerça essa escuta, né? Essa escuta ativa. Se desprenda também de muitas questões, né, que você carrega, para você também dar o seu melhor ali para o seu adolescente, para sua criança, né? Seja esse pai realmente próximo do seu filho, né, faça essa conexão com ele. Sim. Esteja conectado sempre com ele. Não na relação, na questão de celular, mas essa conexão realmente física, né, de estar ali, de ser pertencente do processo dele, de fazer a diferença também no processo dele. E isso, quando ele chegar lá na idade adulta, ele vai, né, reconhecer, porque muitas das vezes agora o adolescente nessa fase de inúmeras ansiedades, Sim. inúmeras questões, né, até imposições, busca por um grupo, eles não vão olhar com esse olhar que a gente vai ter daqui a alguns anos. Mas se você fazer o seu melhor, né, você vai ser muito, muito, muito especial na vida dele. Então, tenha essa escuta afetuosa, acolha, né? Escute mesmo o seu adolescente. Isso é importantíssimo nesse processo. Nilma, redes sociais, onde os papais podem encontrá-lo, se orientar? Eu tenho um Instagram profissional que se chama @psimentevalorosa, @psimentevalorosa, que retrata essa questão de que você tem valor e retrata também essa questão do diamante do qual eu falei aqui, né? Desse lapidar, né? Dessa mente valorosa, que você tem uma mente de valor, só que às vezes a gente esquece que a gente tem essa mente e a gente pode muita coisa, a gente pode buscar muitas possibilidades e fazer também, basta a gente acreditar em quem somos. Então, nossa psicóloga Nilma Araújo, você encontra pelo Instagram Psimente Valorosa. Quero agradecer você que esteve conosco até aqui o final. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Rádio Cavoc. E sempre aqui pelo YouTube, todas as terças-feiras, às 10 horas, ao vivo, você vai estar tendo temas que vão clarear a tua mente, ajudar no teu dia a dia, trazer mais leveza, ajudar na gestão das tuas emoções, sempre com entrevistas inspiradoras que vão ajudá-los a fazer com que teu dia, a tua vida realmente esteja mais leve. Sem palavras aqui para agradecer essa grande entrevista com essa psicóloga extraordinária e clarear podcast um pouco de luz para sua vida. Tchau, tchau.